Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o funk, tá? Esse é um tema que a gente tem que tomar cuidado, porque ele é muito sensível, né? As pessoas podem interpretar de forma errada, então a gente tem que tomar cuidado com o preconceito que existe junto ao funk, então tem que ter um pouco de mente aberta aí para a gente entender como que o funk nasceu, como que ele funciona, as suas ramificações, né? Quais são as mensagens que cada ramificação tenta passar. Então, são muitas informações, são muitas músicas diferentes, com diferentes formatos. Então, vamos tentar manter a mente aberta e entender como funciona o funk. Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é: funk é cultura? Então, para a gente entender se funk é cultura ou não, a gente tem alguns detalhes aí que a gente tem que passar por eles, tá? Então, a gente vai responder essa pergunta no final do vídeo. Então, para a gente começar, vamos entender primeiro o surgimento do funk. Então, o funk ele surge no subúrbio do Rio de Janeiro, no final dos anos 70. Então, subúrbio, a gente entende aí, né, vamos pegar um pouco aí da geografia, como subcidade. Então, são aquelas periferias, né, no caso do Rio de Janeiro, as favelas. Então, em São Paulo a gente também tem muitas favelas. Então, o subúrbio vem dessa região periférica a metrópole, né, em volta da metrópole, e designada para as pessoas mais pobres. Então, pessoas que não têm condição financeira, tem que buscar locais mais baratos, ou então até invadir terrenos, porque não tem condição de comprar uma casa. Então, eles recorrem ao subúrbio. Então, o funk ele tem uma influência do hip hop, aquele hip hop lá dos Estados Unidos, né, e ele tem uma mistura do rhythm and blues misturado com gospel ali, então você tem várias misturas, e aí a gente chegou ao que era o funk dos anos 70, 80, né, que a gente tinha aquele passinho que as pessoas faziam de forma sincronizada, um funk mais leve, mais eletrônico, né? Então você tinha aí a primeira coisa que a gente chamou de funk. Já a parte do breakdance, que é aquela dança frenética que a gente viu no hip hop, ele foi adaptado como passinho. Então, passinho é uma dança sincronizada, mais leve, qualquer pessoa consegue dançar, né? Até as pessoas que nunca dançaram na vida conseguem aprender o passinho e fazem isso de uma forma bem natural, a partir do momento que você aprende o passo base. Então, a proposta inicial do funk, quando ele surge, né, com aquela influência do hip hop, era simplesmente das pessoas dançarem, se divertirem, até porque a periferia do Rio de Janeiro naquela época não tinha acesso ao inglês como se tem hoje. Hoje você consegue aprender inglês na internet facilmente, mesmo assim as pessoas não sabem, porque apesar da gente ter o acesso à internet, a periferia, o acesso ele é mais baixo, né? Ele é muito mais baixo do que a gente tem hoje nos grandes centros. Então, só que naquela época não tinha acesso a nenhum tipo de informação, até a televisão era escassa. Então eles não entendiam o que era inglês, então eles iam pelo som. O som é agradável, né? A forma que a música era cantada era agradável, então as pessoas iam para os bailes para dançar aquelas músicas, né, que faziam bem a elas. E conforme foi evoluindo, os músicos começam a misturar o rap, né, nesse hip hop, e aí a gente começa a ter as criações dos funks brasileiros. Então o funk brasileiro ele começa a ter a sua evolução a partir do momento em que o rap ele se mistura, né, aquela letra de denúncia para mostrar a realidade, que a gente vai ver em algumas músicas daqui a pouco. Então a realidade nem sempre é aquela que a gente deseja. Essa grande mudança que a gente entende, né, nos anos 80, ela começa com o DJ Malboro, ele que foi um dos primeiros a tornar o funk brasileiro público, né? Então, quando veio o primeiro disco, que foi o Funk Brasil, e tinha várias músicas somente de músicos brasileiros,
né, que cantavam funk. Então o funk começa a ir para outros locais que não fosse só o Rio de Janeiro, e ele começa a se popularizar. Então o funk ele se consolida de verdade no final dos anos 80, né, ele já praticamente nos anos 90, e você começa a ter produções praticamente todas brasileiras. E como você tem diferentes maneiras de ver o funk, de ouvir o funk, começa-se a criar ramificações diferentes, inclusive o proibidão naquela época. Morro do Dendê é ruim de invadir, nós com os alemão vamos se divertir, porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a BOP treme. Não tem mole pro exército civil, nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus, mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Vem Deus, DJ! Quando chega nos anos 2000, a gente começa a ter um boom do funk, né? Para quem é daquela época lembra do Bonde do Tigrão, né? Todos os funks que eram lembrados de Bonde. Bonde, na verdade, era um grupo de funk que faziam funk da maneira que eles viam. Então você começa a criar várias ramificações diferentes. Uma delas é o funk carioca, que retrata a realidade das favelas, é uma coisa mais pesada, geralmente tem muitos palavrões, é voltado para a objetificação da mulher, então tem uma coisa mais sensual e geralmente é muito pesada. Também surge o funk ostentação, ele que surge em São Paulo, então é uma maneira dos funkeiros se utilizarem daquilo que eles sempre sonharam, que é ter dinheiro. Então você vai ver sempre os funkeiros com cordões de ouro, dente de ouro, né, boné de aba reta de uma marca muito cara, ou seja, eles ostentam aquele dinheiro que eles ganharam com a música, tentando fazer com que as pessoas que escutam aquela música se sintam, né, representadas na vontade de ostentar. Se um é pouco, dois é bom, três é demais. Haha, MC Guimê, Godzilla, DJ Bala na batida. Vai segurar! Tá, patrão! Quando dá 1h da manhã, é que o bonde se prepara pra vibe. Voltou a sua polo listrada, dá um nó no cardápio do tênis da Nike. Temos o funk consciente, então o funk consciente a gente pode pegar basicamente aquele funk que era antigamente, tipo o rap do Silva, né, que contava a história da favela, ou uma história de pessoas, né, que tinham uma realidade mais triste, e faz as pessoas refletirem sobre essa situação. Então hoje o que a gente chama de funk consciente, na verdade é aquele funk que surgiu lá antigamente, no final dos anos 80. O mundo devia nessa história se ligar. Unir! Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá. Solta o rap, DJ! Era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era um domingo de sol, ele saiu de manhã pra jogar seu futebol. Deu uma rosa pra irmã, deu um beijo das crianças, prometeu não demorar. Falou pra sua esposa que ia vir pra almoçar. Mas era só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É só mais um Silva que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Existe também o funk pop, então o funk pop a gente pode associar, por exemplo, a Anitta, que é uma música mais light, mais para tocar nas rádios, mas elas também têm as suas modificações quando são tocadas nos bailes. Então são introduzidos, né, palavrões, algumas expressões mais pesadas. Então o funk pop ele também tem as suas modificações, mas ele se modifica principalmente para serem tocadas nas rádios. E o funk proibidão, que é o mais polêmico desses, que é
o mais pesado de todos. Ele fala sobre crime organizado, fala sobre violência e tudo de forma explícita, né? Principalmente o uso do corpo da mulher como um simples objeto. Então a mulher, inclusive mulheres cantam o proibidão, elas mesmas se colocam no patamar abaixo do que seria um homem. Então o proibidão ele é muito polêmico e é o que vem ganhando mais força no funk hoje em dia. E isso talvez porque represente uma das maiores realidades da favela, né, que é a prostituição, bocas de fumo, a violência armada, confrontos com a polícia, né, confrontos de facções. Então tudo isso são retratados nessas músicas de proibidão e as pessoas consomem isso como se fosse uma música comum. Então agora a gente retorna lá no início do vídeo, né, com a pergunta: funk é cultura? Então a gente tem que também retornar um pouco ao vídeo que a gente teve sobre cultura. Então cultura é um conjunto de hábitos, de crenças, e não necessariamente você tem que gostar dessa cultura, né? Você tem que aprender a respeitar. Você pode lutar contra ela, você pode conscientizar as pessoas, mas aquilo não deixa de ser cultura, né? Já que aquilo é uma representação daquele povo. Então o funk sim é cultura, porque a gente tem que entender o seguinte, que ele representa várias coisas. Então ele começou representando a diversão, a dança, depois começou representando a realidade das favelas, né, com os raps. Então você tem o rap do Silva, o rap da Felicidade e até o rap das armas, que é talvez o mais conhecido hoje em dia. E depois você começa a ter outros tipos de realidades da favela representadas no funk, que é a violência, crime organizado, objetificação da mulher, prostituição e principalmente a pobreza. Então a gente tem que entender, o funk é a cultura. Então beleza, gente? Isso aí foi pra gente entender um pouco como que é o funk, como que ele se sustenta no Brasil, né? Hoje o funk ele é uma indústria muito forte. Você tem vários MCs surgindo dentro do funk, você tem um giro de capital, de dinheiro muito forte em torno do funk. Hoje ele é tão forte quanto o hip hop foi na época do seu surgimento. Hoje no Brasil ele está equiparado ao hip hop. Então o hip hop e o funk são os que geram mais dinheiro no Brasil, né? Então a gente tem que começar a ver o funk como um patrimônio, dizer assim, né? Obviamente tem coisas a serem criticadas, como qualquer outro estilo musical, mas a gente tem que entender que o funk ele faz parte do Brasil. A gente tem que melhorar essa relação do funk do brasileiro. Então é isso, gente. Valeu.